Muito bom dia a todos, ótima segunda-feira, né? Façam todos aí um excepcional dia. Hoje eu quero compartilhar aqui a leitura do versículo do livro de Provérbios, Provérbios 16:1. Em algumas traduções vai estar assim, ó: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Mas aqui na minha Bíblia, a tradução está assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Esse versículo, ele me faz refletir bastante. E ontem eu estava na igreja. Ontem eu fui na igreja à noite. Pela manhã eu fiz um plano, né? No sábado, se eu não me engano, eu fiz um plano. Falei bem assim: pô, eu vou acordar, vou fazer tal coisa até 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu vou na feira, que na rua da minha casa tem uma feira. Eu queria gravar pro YouTube, né? Mostrar, comprando ali na feira, comendo um pastel, tomando um caldo de cana com limão. E aí depois eu desço para um parque, aqui perto tem um parque. Na mesma rua eu desço, né? Espaço de 1 quilômetro, mais ou menos. A feira é aqui pertinho de casa, logo na esquina, né? Eu moro na região central aqui de Osasco. E ia descer para esse parque, eu ia gravar lá também, né? Ia gravar uns pensamentos, ia treinar, né? Curti meu domingo porque a mãe da minha filha falou que ia levar ela em um aniversário de um priminho dela. Aí eu falei: tranquilo, beleza, eu já me programei para isso. Aí eu acordo, tá chovendo. E aí eu fui mexer aqui com a configuração do meu computador para poder trabalhar com OBS, porque eu tinha baixado o OBS, comprei o computador e não conseguia resolver, não conseguia fazer a configuração para gravação de tela e transmissão ao vivo e tal, mas ontem, graças a Deus, eu consegui. E acabou que eu fiz outras coisas durante o dia, eu fui limpar a casa, e à noite eu fui para a igreja. E eu tive uma luta espiritual para decidir para a igreja, porque eu olhava, tava chovendo. Falei: pô, será que eu vou, cara? A igreja é pertinho, dá pra ir de Uber. Uber é R$9. E aí eu tomei banho, umas 5 horas tomei banho, e aí fui pra igreja. E foi uma bênção. E até cantei um louvor aqui quando cheguei da igreja, né? Que é aquele louvor Lindo Momento. Ele fala muito sobre... Aquele louvor, ele diz muito sobre mim, cara. Porque quando eu saí de São Paulo, eu vou fazer ligação agora, a relação desse louvor com esse versículo que eu li aqui para vocês. Quando eu saí de Minas Gerais para vir para São Paulo, para retornar para São Paulo, eu fiz todo um planejamento. Eu estudei de 2016 até 2023. Eu cheguei aqui em São Paulo, retornei para São Paulo no dia 9 de abril, ou foi 9 de março? 9 de abril, foi 9 de março de 2023. Então eu estudei desenvolvimento pessoal, estudei inteligência emocional, estudei marketing digital e vim com um plano, estratégico para trabalho e vim com um plano estratégico de vida, né? E um desses planos estratégicos de vida era me casar e ser pai. Eu morei com a mãe da minha filha, mas eu não me casei com ela, eu não sou casado com ela. Com 2 meses eu engravidei ela, com 2 meses junto eu engravidei ela. E veio minha filha para a honra e glória de Deus. E a minha filha veio para a honra e glória de Deus. Não estou mais com a mãe, mas eu creio que a melhor decisão para nós foi essa. E hoje, tanto o meu foco quanto o foco dela é na criação da minha filha. E como eu disse para vocês, eu fiz um plano. Apresentei esse plano a Deus. Eu tenho 3 cadernos aqui, tudo anotado, né? Se pegar de 2022 até aqui, eu tenho tudo anotado. E eu fiz um plano e pensei que as coisas iam acontecer no meu tempo. E as coisas não aconteceram no meu tempo e não aconteceram da forma que eu planejei. Então esse versículo ele tem muito a dizer.
ele fala muito comigo, né? As coisas aconteceram, estão acontecendo? Sim, estão acontecendo. Coisas que eu estou vivendo hoje, eu queria viver 2 anos atrás, mas eu não vivi. E hoje eu entendo o porquê. Porque eu não estava preparado. Eu não estava preparado. Eu tinha um plano, entendeu? E no meu plano estava tudo lindo. Não tinha lama, não tinha buraco, não tinha caco de vidro, não tinha traição, não tinha falso testemunho, não tinha processo, não tinha nada. Não tinha quebra financeira, não tinha que eu iria morar em um ambiente hostil e lá eu escreveria um livro que iria ajudar milhões de pessoas. Entendeu? Não estava escrito que eu iria morar em um ambiente hostil e que eu ia pregar a palavra de Deus sem abrir a minha boca, somente ia pregar a palavra de Deus somente com as minhas atitudes, com a minha sabedoria de dizer não, eu não quero, não faço, isso não é para mim, eu te respeito e espero que você me respeite. E aprendi a falar não para as pessoas. Hoje eu consigo saber quais são as minhas amizades verdadeiras. Eu tenho anotado as pessoas que me ajudaram, as pessoas que estiveram comigo no momento mais difícil da minha vida, as pessoas que me aconselharam, né? As pessoas que estiveram comigo, como Loren Carneiro, Fabi Pedra, Rosana Rocha, minha advogada, meu pai e minha mãe, que são primordiais. Minha tia Isabel, que quando soube da minha filha, da existência da minha filha, no primeiro momento, toma aqui um pix de R$400 pra você comprar aí as roupinhas para ela quando ela nascer. Então foram acontecendo várias coisas. E Deus foi me mostrando as pessoas que eu tinha que sair fora, as pessoas que não estariam perto de mim, perto da minha pessoa. E as coisas foram acontecendo e eu amadureci em Cristo. Eu tenho 22 anos de convertido. E a escola que eu tive, os ensinamentos que eu tive de 2 anos atrás, me amadureceram bastante. Me amadureceram bastante. E esse versículo, ele fala muito comigo porque eu fiz planos. Eu lembro que eu saí de casa, deixei o carro na casa do meu pai, eu aluguei minha casa. Não aluguei minha casa, aluguei depois. Aí depois eu tive que vender o carro, depois eu tive que vender a casa. Minha vida fez assim, ó, pelo avesso. E eu falei, caramba, e agora? Eu lembro que eu tinha feito um plano. Eu falei, pô, minha filha vai nascer em tal hospital, entendeu? Eu vou pegar o dinheiro, vou investir aqui, vou comprar um apartamento e tal. Minha filha vai estudar em escola particular e papapá. Não aconteceu nada. E aí, meus irmãos, eu só tinha que acreditar em Deus. Só me restou acreditar em Deus. Por causa disso aqui, ó. Só palavra. Tá vendo minha Bíblia? Eu comprei outra Bíblia. A Bíblia já tá toda arriscada. Vou comprar outra. E a outra que eu vou comprar vai ser português e inglês. Vou comprar esse mês. E se não fosse a palavra de Deus, se não fosse os ensinamentos de Deus, se não fosse o meu apego na palavra de Deus, porque eu fiz um plano extraordinário, e o meu plano é extraordinário. As coisas estão acontecendo? Estão, mas no tempo de Deus, da forma de Deus, e com os toques mágicos de Deus. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, porque hoje eu tenho um testemunho. Hoje eu tenho conteúdo para poder falar aqui para vocês. Para poder deixar aqui para vocês e ajudá-los de alguma forma. Então, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus é aquele que bate o martelo. Ele é que fala assim, ó, tá decretado. Ele é quem decide. Mas pode ter certeza que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Acredite, tenha fé, acredite, não tenha medo.
Deus é maravilhoso. E ontem eu fui para a igreja, às 6 horas começou o culto, às 18 horas. E no louvor, eu fui pensando algumas coisas. E um dos planos que eu fiz, que está escrito no caderno, hoje na verdade, eu diria que não faz parte do meu propósito. Eu escrevi isso porque também tem coisas que a gente vai querendo para nossa vida, dependendo de quem a gente ouve, da forma que a gente ouve, que a gente está passando naquele momento. Que eu tenho um plano de construir milhões em riqueza. Graças a Deus está no caminho. Isso aí está perfeito. Graças a Deus eu tenho meus produtos, minhas mentorias, meus investimentos, então está caminhando, né? Ainda tenho meu trabalho híbrido, né, como CLT, sendo líder numa grande empresa. Estou em um ambiente maravilhoso que eu nem imaginava poder chegar, nem imaginava poder chegar, e cheguei. Estou lá e aprendendo cada vez mais. Por isso que eu estou estudando tanto inglês, porque agora, para eu poder subir de nível, eu preciso do inglês, entendeu? Então eu sou muito grato a Deus. Mas eu queria 5 filhos, uma esposa e 5 filhos. Só que eu sou um cara que eu admiro muito o apóstolo Paulo. Quando eu leio as cartas de Paulo, meu coração ele queima, assim, ele arde. E por isso que eu estou estudando teologia. Aqui, ó. Isso aqui é o primeiro módulo lá de teologia, que é bibliologia. E para entender mais de Deus, para entender sobre a cultura daquela época, para entender sobre a política daquela época, para entender sobre os costumes daquela época, toda a cultura, e poder manusear bem a Bíblia para poder falar da palavra de Deus para vocês. Porque arde meu coração pregar a palavra de Deus, falar do amor de Cristo para vocês. Então, hoje, o que mais queima em meu coração é pregar a palavra de Deus para o mundo. E eu sei, e olha só, quando eu vim para São Paulo, eu vim também com um propósito. Eu vim com um propósito seguinte: eu falei, pai, eu vou criar um canal que eu vou mostrar a minha rotina, eu vou mostrar tudo que eu vivo em São Paulo, e também eu vou pregar a palavra de Deus. E eu sei que vai chegar o momento que o Senhor vai me mandar para várias nações para poder falar do amor de Cristo. E eu estou me preparando esse ano de 2026, porque eu creio que 2027 vai ser o ano que eu mais vou viajar esse mundo falando do amor de Cristo. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que eu vou na África, eu tenho certeza que eu vou fazer missões, eu tenho certeza que eu vou orar por pessoas, eu tenho certeza que eu vou ganhar vidas, eu tenho certeza que eu vou falar do amor de Cristo para muitas pessoas. E que multidões vão me ouvir, eu tenho certeza disso. Eu recebi essa palavra, eu recebi essa profecia, ó, tá marcada nas tábuas do meu coração. Tá marcado nas tábuas do meu coração. Eu recebi essa palavra. E sabe onde eu recebi essa palavra? Eu recebi essa palavra lendo a palavra de Deus, meu. A maior revelação está aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior revelação. A palavra de Deus é a maior revelação. Entende? Então, hoje o meu propósito é pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus de forma gratuita. Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus ganhos, eu estou escrevendo um livro. Tem um cara que eu gosto pra caramba, que me ajudou bastante, até me vestir quando eu estava numa fase horrível financeiramente, Thiago Brunet. Thiago Brunet é um cara essencial, é tanto que esse ano eu já li 4 livros do Thiago Brunet. Eu já li 4 livros do Thiago Brunet. Entendeu? Então, o fato de eu escrever livros, o fato de eu começar a fazer lives, o fato
de falar inglês, o fato de ter as formações que eu tenho, de buscar o entendimento que eu tenho, é porque simplesmente eu estou modelando, eu tenho um mentor, eu estou modelando ele para que eu possa cumprir o propósito que Deus me colocou, Deus me chamou, na verdade, lá em 2005, quando eu me converti. Para vocês terem ideia do que é ministério, lá em 2005, quando eu estava no Atlético Mineiro, que eu me converti, eu já tinha um ministério dentro do alojamento. Eu fui perseguido dentro do Atlético Mineiro por um treinador, porque numa final que nós perdemos, eu coloquei a camisa Deus é Fiel. Esse treinador, ele começou a me odiar tanto, que ele me colocava nas partidas, eu era titular. Disputamos alguns finais, fui campeão mineiro, e quando, depois disso, depois de uma final que nós perdemos, que eu coloquei a camisa Deus é Fiel, ele me botou no banco e ele só me colocava faltando 1 minuto para acabar o jogo. Tinha jogo que eu entrava e o árbitro acabava o jogo, finalizava o jogo. E eu tava lá com a camisa Deus é Fiel, e eu tirava a camisa do Galo, camisa do Atlético Mineiro, tava escrito aqui, Deus é Fiel. E ali eu entendi que eu já tinha um propósito. Aí eu saí e fui pro Cruzeiro. No Cruzeiro, meus amigos, treinador Edu Lima, eu fui capitão do time do Edu Lima. Eu era responsável por mais de 30 atletas, eu com apenas 14 anos de idade, eu era responsável por mais de 30 atletas que iam para a igreja comigo. Iam atletas de 15, 16, 17, 18, atletas do Júnior, iam para a igreja comigo, Batista Getsemane. Eu era responsável por eles. Ninguém podia sair do alojamento e voltar tarde. O horário de entrar era 9 horas, lá na Toca da Raposa 1. O horário de entrar era 9 horas da noite. Nós chegávamos 11 horas, porque a igreja era longe. Então nós saíamos ali umas 5 da tarde, chegava às 7, via o culto. Depois tinha alguma coisa lá para fazer, algum lanche, conversar, bater papo, era a mocidade, né? Depois nós voltávamos para o alojamento. Eu era responsável. O supervisor na época era o seu Carlinhos Catira. Eu era responsável. Você vê a minha autoridade, cara, com apenas 14 anos de idade, pra você ter ideia. Eu já tinha um ministério. Poucas pessoas sabem disso. E a partir de hoje, eu vou começar a contar a minha história aqui pra vocês. Eu vou começar a falar pra vocês, né? O meu início da minha carreira, o que eu passei com os meus pais, as dificuldades que nós passamos. E hoje eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu estava refletindo ontem, eu falei, pô, é Deus que me guarda, é Deus que me abençoa, porque, cara, eu não tenho ninguém aqui em São Paulo, a não ser minha filha de 2 anos. E meus amigos, que estão seguindo a vida deles. Loren Carneiro com seu marido está seguindo a vida deles. Fabi Pedra com seu marido está seguindo a vida deles. Doutora Rosana com a sua filha e a sua família estão seguindo a vida deles. Meus pais estão lá em Minas. Eu estou aqui sozinho. E Deus. É Deus que me protege. É Deus que vai abrindo as portas. É Deus que vai me movendo. Falou, você vai aqui, você vai ficar aqui. Ó, tô te dando aqui uma equipe agora. Lidera essa equipe. Transforma esses caras. Faz esse cara virar líder. Entendeu? Que eu vou te mandar para outro lugar. O seu lugar não é aqui não. Estou te preparando para mais longe. E ali eu conectando com pessoas, entendendo o jogo, entendendo os sistemas. Deus me dando sabedoria. Eu pedi a Deus sabedoria e discernimento espiritual sobre todas as coisas. E Deus vai me colocando nos locais. Ele vai me infiltrando nos locais. Hoje eu estou numa empresa multinacional de mais de 80 mil funcionários. Mais de 80 anos no mercado. E hoje eu tenho acesso lá a CFO, CEO, né? Acesso a várias pessoas, vários departamentos, comunico com elas. E ali eu vou aprendendo o jogo e aprendendo o jogo também do local, como funciona a Faria Lima. O que era a Faria Lima? Eu queria muito conhecer a Faria Lima. E hoje eu tô lá. Eu sei como funciona o jogo agora. Entende? Então, Deus ele vai nos capacitando conforme essa jornada vai aparecer em nossas vidas. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Deus, ele vai bater o martelo final. Você pode fazer planos, o seu coração pode fazer planos, mas é Deus quem decide. Beleza?
Uma ótima semana a todos. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e até amanhã às 7h17 da manhã.